Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. E hoje, na atualidade, falar em Viktor Frankl também é falar em logoterapia e, assim, também é falar em Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas, nascida em 12 de novembro de 1942, em Viena, é uma psicoterapeuta austríaca e psicóloga clínica. É uma das sucessoras mais famosas para Viktor Frankl, fundador da logoterapia. Em 2003, dirigiu o Instituto Sul-Alemão de Logoterapia em Forster-Feldbruck. Hoje, ela está no Instituto de Formação para Logoterapia e Análise Existencial, ABILE, em Wales. Seus mais de 30 livros foram publicados em 16 idiomas. Em 2001, Elizabeth Lucas recebeu o Viktor Frankl Prêmio da cidade de Viena. Olha só de quem nós estamos falando. Em maio de 2014, Elizabeth Lucas foi premiada como professor honorário do Instituto de Psicanálise da Universidade de Moscou durante o 2º Congresso Mundial do Instituto Viktor Frankl de Logoterapia e Análise Existencial em Viena. Então nós estamos falando de uma discípula de Viktor Frankl que tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar sobre logoterapia. No verso do livro diz o seguinte: a logoterapia é uma escola que oferece possibilidade especial de salvação para o nosso tempo, marcado pelo desequilíbrio de muitas pessoas devido à desintegração da família. Isso é informação muito importante para nós brasileiros. A ruptura das tradições e a solidão do indivíduo em meio às massas. Em face de tal situação, a logoterapia orienta-se para a família, isto é, para a reconciliação entre as pessoas e a preservação do vínculo matrimonial. Cultiva as tradições no sentido de que representam, por assim dizer, um acervo de sabedoria humana e promove as relações humanas ao destacar a convivência e a solidariedade do amor. É uma mensagem profunda e reflexiva. Ainda segue dizendo na contracapa: o homem vence principalmente nas suas derrotas e, em face do absurdo, reencontra o sentido. No seu fracasso, redescobre a sua responsabilidade. Na morte, triunfa definitivamente sobre a sua cisão. É exatamente a essa vitória que a logoterapia quer levar. Psicologia Espiritual, Elizabeth Lucas. Esse é o livro que a gente vai falar um pouco hoje. Ela já começa de antemão a falar, já no primeiro capítulo, que é a logoterapia de Viktor Frankl, síntese de uma psicologia espiritual. Eu vou ler um trechinho para vocês da página número 7. O século XX registrou um aumento de alterações psíquicas maior que o vertiginoso crescimento da população mundial, fazendo a proporção entre indivíduos psiquicamente estáveis e instáveis inclinar-se a favor dos últimos. Segundo a OMS, isso se deve principalmente a 3 fatores: a desintegração da família, a ruptura das tradições e a solidão do indivíduo na massa. Já no final dos anos 50, o psiquiatra e neurologista vienense Viktor Frankl expressou ideias semelhantes ao falar da perda de instintos e tradições que ameaçam o homem. Olha só, ela já começa com essa profunda reflexão. Mas adiante, na página 9, ela diz o seguinte: a logoterapia de Viktor Frankl é um convite para avançarem mais na sua busca, lembrarem os códigos antigos em linguagem moderna e descobrirem possibilidades de sentido no dia a dia concreto. Mais que isso, ela é um forte impulso para adotar-se essas possibilidades de sentido e aplicá-las na prática, assim fazer renascer a esperança. A regeneração da própria estabilidade psíquica que decorre do aproveitamento e aplicação das possibilidades de sentido descobertas é quase um efeito secundário, mas que efeito?
uma exclamação. E ela segue. Lá na página 10, no decorrer do pensamento e dessa reflexão, diz o seguinte: e a logoterapia, na sua terapia familiar, centrada no sentido, dispõe de um excelente meio para resolver antigas rixas familiares, desde que ainda haja um pouco de boa vontade da parte dos envolvidos. Psicoterapia pura. O indivíduo não faz mais nada em vista de uma causa, de um valor, por considerá-lo bom, certo e dotado de sentido. Não. Tudo faz ou evita para buscar o prazer, sucesso, reconhecimento e afeição. Ou evitar o desprazer e o desagradável, fracasso, vergonha, perda de um amor. A pessoa escraviza-se a si mesma e geme na prisão da escravidão que ela mesma criou. Para esses problemas, a logoterapia dispõe de recursos surpreendentes, como, por exemplo, o método da intenção paradoxal. Olha o quanto ela é profunda e direta. Eu gosto de ler Elizabeth Lucas porque ela é uma conhecedora profunda da logoterapia e do Dr. Viktor Frankl. Tanto que ela foi supervisionada simplesmente por Dr. Viktor Frankl. Eu amo isso. A vida fácil torna o indivíduo preguiçoso, indeciso, insensível, e alastram-se tendências narcisistas que impedem uma inserção construtiva nesse mundo e a sensibilidade pelas necessidades dos outros. A negação do mundo. As consequências pessoais são catastróficas e exigem forças contrárias que sacudam a pessoa. Isso pode ser feito através de uma intervenção logoterapêutica. Eu sou apaixonado pela Elizabeth Lucas. Eu queria muito, é um prazer enorme ler, porque a obra dela, os livros dela são assim, são diretos, precisos, é uma professora te dando aula. Eu me sinto um aluno de Elizabeth Lucas aprendendo ao ler as obras dela, porque ela é direta assim. E a compreensão é absoluta, ela é clara no que ela fala. É assim, desse jeito. É assim que funciona a logoterapia. Essa é a visão de mundo de Viktor Frankl. Foi assim que o professor Viktor Frankl me ensinou, e assim eu ensino a vocês. Olha o quanto é maravilhoso isso. Seguimos. Finalmente, cabe ainda mencionar aquelas pessoas que, embora não tenham que arcar com o peso de uma cruz, sentem falta de algo essencial em suas vidas. Desejam fortalecer sua personalidade, fundamentar sua identidade, buscam padrões e pontos de referência. Em princípio, são pessoas que estão procurando a Deus. Também é uma grande verdade. Certamente a logoterapia não pode oferecer respostas teológicas, isso é fato, mas pode lançar uma ponte para que se possam ouvir aquelas respostas que brotam da espiritualidade inconsciente do ser mais profundo ou mais elevado, dos próprios interrogantes, para cumprir tal função de ponte. Dispõe de ferramentas como nenhuma outra psicoterapia. Fato. Este livro trará desses problemas fundamentais do ser humano, bem como da visão e dos métodos terapêuticos da logoterapia. O nosso objetivo não é opor uma escola de psicoterapia contra outras correntes, mas discutir o dilema da pretensão da psicologia e psicoterapia como um todo e trazer a salvação e apresentar uma alternativa. Lá na página 13, olha para vocês, nós estamos no começo do livro. Eu nem vou falar de referências e pontuações lá no final ou no meio, porque eu quero causar e instigar em vocês a curiosidade e a vontade de conhecer e vivenciar e sentir o que eu sinto agora lendo essas páginas. Mesmo depois de ter estudado e lido 2 ou 3 vezes, porque foi o que eu fiz para poder entender. E preciso ler mais, estudar mais. E vocês sentirão isso que eu sinto agora, esse fervor em compartilhar essa teoria. E olhem só, Frankl focalizou a sua logoterapia claramente no homem,
É ali que deve concentrar-se. Este é o seu lugar profundo e indiscutível. Mas como o homem é um ser pluridimensional, embora não necessariamente um ser intermediário, também uma doutrina integral do homem, como a logoterapia, deve ter uma estrutura pluridimensional. Deve dar o devido valor ao corpóreo, ao psíquico, ao social e ao espiritual. Levar a sério igualmente a herança animal do homem e a sua necessidade religiosa, sem misturar as diferentes dimensões. E ela vai além. A precisão ontológica da logoterapia no diagnóstico e na terapia é a sua marca. A sua capacidade de unir as ciências naturais e as ciências humanas e, mais do que isso, de transcendê-las ao uni-las é o seu selo de qualidade. É incrível, incrível esse livro, nós temos que ler. Elizabeth Lucas é uma personalidade atual e atuante da logoterapia. Quem se propõe a emergir da vida e obra de Viktor Frankl, quem tem sede de sentido, quem quer conhecer essa teoria com profundidade e realmente compreender cientificamente, seriamente, com responsabilidade, e para essa imersão, para essa busca do conhecimento da vida e obra de Viktor Frankl, é fundamental que se leia Elizabeth Lucas e se compreenda o que de fato é a essência humana. Um grande abraço a todos e que todos tenham essa curiosidade, essa sede de sentido, nesse caminho que nós estamos percorrendo juntos, na imersão da vida e obra de Viktor Frankl, hoje com Elizabeth Lucas. Um grande abraço a todos e até um próximo.